Apocalipse capítulo 3, do 14 em diante. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Poder sentar-se. Laodiceia, a igreja independente. De todas as cartas às igrejas, esta é a mais severa. Jesus não faz nenhum elogio para a igreja de Laodiceia. A única coisa boa, ou a única coisa aparentemente positiva que tinha em Laodiceia, era o conceito que os crentes tinham de si mesmos. E este conceito era totalmente errôneo. Era totalmente ao contrário daquilo que Jesus pensava deles. Para nós entendermos o contexto de Laodiceia, nós precisamos entender o contexto da cidade. Dessas 7 cidades onde estavam instaladas as 7 igrejas, Laodiceia era a mais próspera. Laodiceia era a mais rica. Nesta cidade tinham muitos milionários, pessoas prósperas. Havia muitos bancos ali na cidade. Haviam muitos banqueiros, muitos empresários. Ali tinha um comércio forte. Ali corria muito dinheiro. Havia um polo industrial da área de tecidos. Fabricavam roupas. Havia um complexo muito famoso de medicina na cidade. Eles fabricavam um tipo de unguento e um pó chamado de pó frígio, qual eles usavam para a fabricação de um determinado colírio, que as pessoas usavam então. Além disso, tinham também algumas fontes de águas térmicas ali na cidade. E essas águas, diferente das outras cidades, eram mornas. Em Colossos tinha uma fonte de água hipotermal que era fria. Em outra cidade tinha uma outra fonte cujas águas eram quentes. E em Laodiceia era morna. Então, de acordo com este contexto da cidade, Jesus vai escrever a carta para esta igreja. E o que acontece na cidade está acontecendo também na igreja. Com esse poder aquisitivo todo e com esta cultura intelectual do povo de Laodiceia, o seu povo era arrogante, eram soberbos, orgulhosos e prepotentes, por conta do poder aquisitivo e por conta da cultura intelectual que havia na cidade. E essa cultura e esse comportamento também estavam dentro da igreja. Da prepotência, da insubmissão, da independência. O povo tinha independência financeira e os crentes tinham independência espiritual. Então, é por aqui que nós vamos
discorrer a respeito de Laodiceia. A palavra Laodiceia é formada por duas palavras. Laos, que significa povo, e Diceia, que significa opinião, costume, mas também significa voz. Opinião, costume e voz. Logo, o significado de Laodiceia é a voz do povo, a cultura do povo. Portanto, Laodiceia nos dá essa ideia de costume e de voz do povo. Ali havia uma igreja antropocêntrica, centrada no homem e não centrada em Deus, porque é a voz do homem e não a voz do Espírito de Deus quem comanda a igreja. Por isso que para todas as igrejas, Jesus ele escreve e diz: aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Só que em Laodiceia, eles não davam ouvidos para o Espírito de Deus, mas a voz que era audível ali, era a voz, a cultura e os costumes do povo, porque era uma igreja antropocêntrica. Laodiceia era uma igreja apóstata. Eles viviam como eles achavam que eles deviam viver. Por isso que Jesus está do lado de fora dessa igreja. Por isso que Jesus está à porta batendo. Porque deixaram Jesus dentro de uma caixinha. Excluíram Jesus. Não havia lugar para ele nesta igreja. Não havia lugar para Jesus. Então ele começa, a carta começa falando o seguinte, no versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus aqui, ele se revela para esta igreja como o Amém. Qual é o significado de Amém? A igreja tem um conceito errôneo do significado da palavra Amém. E é uma das palavras mais citadas nas igrejas. Amém? As pessoas vão dar saudação: paz esteja convosco, amém? Como se fosse uma confirmação. Mas o Amém é um dos nomes de Jesus. É um dos títulos de Jesus. Sabe o que significa Amém no hebraico? El Melech Neman. El Deus. Melech Rei. Neman fiel. Amém significa Deus, Rei e fiel. É esse o significado do Amém. Quando você diz Amém, você está dizendo que o teu Deus é rei e que ele é fiel e que ele cumprirá as suas promessas, que ele cumprirá a sua palavra. Para essa igreja independente, ele diz que ele é Deus, que essa igreja precisa depender dele. Ele diz que ele é rei, que essa igreja precisa ser governada por ele. E que ele diz que ele é fiel, porque aquela igreja não era fiel para com Deus. Então por isso que ele diz que ele é o Amém. Eu sou o Amém. Isto diz o Amém. Ou seja, o Deus que é rei e que é fiel. O Amém e a testemunha verdadeira. Por que Jesus disse que ele é a testemunha verdadeira? Porque os crentes de Laodiceia eram falsos e infiéis. Não tinham compromisso com a verdade. Não tinham compromisso com Deus. Não tinham compromisso com Jesus. E Jesus então se revela para eles como fiel e verdadeiro. Jesus é a verdade. Aquele que é contra a mentira. Ele contradiz a mentira. Ele é verdadeiro. A verdade liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade
vos libertará. O mundo precisa conhecer a verdade para que sejam libertos, porque a sociedade deste mundo, ela é baseada na mentira. O que nós ouvimos por aí é a base da mentira. O socialismo tem a sua base na mentira. Sabe que Lenin falava? O pai do socialismo, do comunismo, Lenin dizia que a verdade é coisa de burguês. Verdade é coisa de burguês. Ele dizia, nós temos que mentir. Nós não temos escrúpulos. Nós mentimos até que o povo acredite que a nossa mentira se torne uma verdade. O ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, ele pregava o seguinte, ele dizia o seguinte: nós mentimos até que a mentira se torne em verdade. Ele dizia que toda mentira, quando ela é repetida várias vezes, quando ela é repetida maciçamente, ela se torna uma verdade. E nós temos visto isso no nosso país. Tudo é golpe, tudo é golpe, tudo é golpe, tudo é golpe, tudo é golpe. Porque eles são comunistas, socialistas, eles estão repetindo o que Lenin ensinou. Fale uma mentira e repita essa mentira por muitas vezes, que ela se tornará uma verdade. Mas Cristo, a verdade, ele desmascara Satanás, que é o pai da mentira. Por isso que o mundo precisa conhecer a verdade. Havia mentira em Laodiceia, e Jesus chega e diz para essa igreja que ele é testemunha fiel e verdadeira. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. A igreja que vive na mentira é filha do diabo. Então a humanidade precisa ter a sua base na verdade. Aí no versículo 15, ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Nós aprendemos aqui 3 estados espirituais de um crente. 3 estados espirituais de um crente. O frio é os que são totalmente contrários a Deus. Aqueles que não têm a vida de Deus, aqueles que não estão reunidos na fogueira, aqueles que não são aquecidos pelo fogo do Espírito Santo, esses são frios. Existe o quente, é aquele crente, aquele salvo que é fervoroso, que ele ora, que ele lê a palavra, que ele jejua. Amém? Aquele crente que é cheio da unção do Espírito Santo de Deus, ele é um crente quente. Quantos desses nós temos aqui? Mas tem também o morno. Quem é o morno? Eles não concordam com os frios, mas também não participam com os quentes. O morno vive na dele. Para ele tanto faz. Ele vive na indiferença. São religiosos, mas ignoram a Jesus. Sabe por que eles são mornos? Porque eles têm fastio de Deus. Têm fastio das coisas de Deus. Assim viviam os crentes de Laodiceia. Eles eram religiosos. Estavam na igreja, não deixavam a igreja por causa da moral, porque perderiam a moral, porque estar na igreja representava status moral. Ah, o fulano é da igreja.
Ah, o fulano é cristão. Isso é status moral. Se eles saíssem da igreja, eles perderiam esse status. Só que, diante de Deus, eles não tinham nenhuma moral. Esse estado de mornidão causa náusea no Senhor. Causa náusea. E Deus, Ele está dizendo que a igreja morna, o povo morno, é aquele povo que falta a energia. Falta a energia do Espírito Santo. Eles estavam envenenados pelo pecado. Eles não ouviam mais a voz do Espírito Santo de Deus. Então Jesus relata aqui uma sentença contra esta igreja. E é uma sentença de exclusão. De exclusão. Porque ele usa uma palavra. Ele usa o vômito. Vomitar. Vomitar-te-ei da minha boca. O que é o vômito? O que é vomitar? É expelir algo pela boca, uma substância que já estava no estômago, lançar fora o que já estava dentro. Se já estava dentro, é porque era bom, mas tornou-se ruim, prejudicial. Então aquilo que é ruim e que é prejudicial causa repulsa no corpo e precisa ser expulso do corpo. Então quando o Senhor diz, eu vou te vomitar, Ele está dizendo, eu vou te lançar fora. Eu vou te excluir, eu vou te botar para fora. Eu vou te condenar. Aqui é condenação. Se Deus vai vomitar esses crentes, o que eu vou falar aqui, meus irmãos, é forte. Mas é a verdade, é a realidade. Se Deus ia vomitar os crentes de Laodiceia, é porque esses crentes já estavam estragados. Não podiam mais permanecer no corpo. E uma vez que Deus vomitou, está acabado. Sabe por quê? Porque quando a pessoa vomita algo, ela não volta a pôr de volta na boca. Quando a pessoa cospe, ela não pega a sua saliva e põe de volta na boca. Imagina o vômito. Era isso que estava acontecendo com esta igreja. Jesus disse, vomitar-te-ei da minha boca. A mornidão representa apostasia. Apostasia é apostatar-se da fé, é esfriar na fé, é abandonar a fé, é viver indiferente, de uma forma indiferente, é estar acostumado com o pecado. E a mornidão para Deus é condenada. Mornidão para Deus causa náuseas. Mornidão para Deus causa náuseas. Mornidão e apostasia sujam o nome de Jesus. Mornidão e apostasia é o evangelho do entretenimento. Mornidão fala de um estilo de vida de crentes que estão longe de Deus. Fala de um tipo de crentes independentes, que vão aos cultos esporadicamente, que não se submetem à liderança, que vivem uma vida de conveniência, estão em busca de vantagens, estão em busca de interesses, aquilo que é interessante para eles. Eu vou neste culto porque este culto é de cura, eu vou em busca de cura. Esse culto é de prosperidade, eu quero prosperidade para a minha vida, eu quero vitória para a minha vida, eu quero bênção para a minha vida.
mas não estão buscando aquele que abençoa. Não estão buscando primeiramente aquele que cura, aquele que pode transformar a vida do homem. Buscam mais os milagres do que o Deus dos milagres. Buscam mais a cura do que o Deus da cura. Buscam mais prosperidade financeira do que prosperidade espiritual. Não se envolvem com Deus. Estão em busca de proveitos e de utilidades do Evangelho. O crente morno, ele é influenciado pelo secularismo, pelo liberalismo teológico, pelo humanismo, pelo mundanismo. Crente morno não produz nada para o reino de Deus. Crente morno não ganha almas para Jesus. Crente morno não evangeliza. Não testemunho do Evangelho, não contribui. E o pior, ainda se acham no direito de criticar. Ainda se acham no direito de criticar pastores e criticar líderes. São crentes mornos. Esta era a história de Laodiceia. Outros crentes mornos, que só querem gritar, pular, dançar, mas que não estudam as Escrituras, não se rendem a Cristo e nem renunciam ao pecado. Era este tipo de gente que tinha na igreja em Laodiceia. Essas são as marcas do evangelho pregado em Laodiceia. O evangelho sem cruz, o evangelho sem Cristo, o evangelho sem renúncia e o evangelho sem arrependimento. Esse não é o evangelho de Cristo. Jesus não morreu para nos dar esse evangelho. Jesus morreu para nos dar o evangelho da salvação, o evangelho da santificação, o evangelho da justificação, o evangelho do arrependimento, o evangelho da cruz. Cada um tem que levar a sua cruz. Jesus nos deu um evangelho de fervor espiritual. Jesus não morreu para nós sermos uma igreja morna, para não sermos uma igreja apática, indefinível, sem vida, sem mover do Espírito Santo. Não, Jesus não morreu por isso. Jesus morreu para que tivéssemos fervor espiritual, para que fôssemos guiados por Ele, estamos comprometidos com Ele, estamos comprometidos com o Evangelho. Para Jesus, um crente morno é pior do que o incrédulo frio. Porque quem ele vai vomitar não é o incrédulo frio, não é o frio. Quem ele vai vomitar é o morno. Crente morno é pior do que incrédulo frio. Eles eram mornos em relação a Deus, mas eles pegavam fogo, estavam aquecidos com relação ao poder, com relação ao dinheiro, e ele dizia: nada nos falta, nós temos tudo. Ao passo que com relação a Deus, eles não tinham nada. Trazendo para a nossa realidade, para a igreja do século 21, para esta geração, que pode ser a geração que vai deixar uma marca negativa na história, que vai deixar uma má impressão por causa da sua maneira, do seu comportamento, dos maus testemunhos. Uma geração de crentes frios e fracos, que poderão ser vomitados por Deus. Poderão ser vomitados por Deus. Uma igreja que está em busca de entretenimento. Deus não precisa de nada disso para salvar ninguém. A igreja precisa de arrependimento e não de entretenimento. Amém?
A igreja de Laodiceia era uma igreja arrogante. Eles diziam: estou rico, não preciso de nada. Não é essa a idolatria que nós temos visto nas igrejas do Ocidente? Não é esta a idolatria de Mamon que nós temos ouvido ser pregado nas igrejas? Essa é a característica das igrejas dos últimos tempos: a mornidão, a independência de Deus, a indiferença. O mundo está cambaleando para uma indefinição. Nós estamos vivendo a era da indefinição. As pessoas não se definem quem elas são. Tem homens, tem jovens, tem adolescentes que estão vivendo na época, num estágio em que ele está tentando descobrir a sua identidade. Há uma confusão de papéis. Ele não sabe o que ele quer ser. Muitos jovens do sexo masculino ainda estão definindo a sua sexualidade. Não sabe se são homens ou se são mulheres. E muitas mulheres, porque estamos vivendo a era da indefinição. Muitos crentes não se definiram ainda se realmente são de Deus ou se não são. Se são cristãos de verdade ou se não são. Estão na indecisão. Assim vivia o povo de Laodiceia. Eles se identificavam mais com o mundo do que com o cristianismo. Eles estavam indecisos. É chamada a geração cinza. Não é preta nem branca, é cinza. É morna. Quando Laodiceia, ela olha para Filadélfia, quando ela olha para o testemunho de Filadélfia, os crentes liberais de Laodiceia dizem: mas eu não posso ser tão radical assim, eu não posso ser fanático, eu preciso viver de forma diferente. Viver de forma diferente não significa que nós tenhamos uma liberdade para vivermos na libertinagem. Não. Eu não posso ser radical. Mas Jesus chega com eles e diz: você não é nem quente e nem frio. Você é morno. O crente morto, a pessoa morna, que está vivendo na mornidão, ela é enganada pela própria mente. Eu já falei para vocês que a mente humana, ela é capaz de nos enganar. Nós achamos que estamos bem, e a nossa mente diz que estamos bem. O crente morno é aquele que diz que é, porque ele é enganado pela mente dele, mas não é. Eles dizem: eu estou bem, eu tenho tudo o que eu preciso, eu estou rico, eu estou bem. Aí Jesus chega para eles e diz: porquanto dizes, rico sou, eu estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Jesus parou aqui nos adjetivos. Miserável, um coitado. Primeiro diz um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Essa igreja é uma bênção. Essa igreja é abençoada. E Jesus chega e diz: infeliz, miserável. Infeliz, miserável. Porque resolveram ser independentes. Resolveram viver sem Deus. O homem pode até viver sem Deus, mas será trágico o homem morrer sem Deus. Ele pode até viver neste mundo sem Deus. Muitos vivem sem Deus. A questão não é viver nesse mundo sem Deus. A questão é morrer sem Deus.
E aí passará a eternidade sem ele. A questão é viver na independência. E o que é pior, que nós aprendemos aqui com esta igreja, é que eles viviam iludidos. Eles viviam iludidos. Olha essa frase que Jesus usa para eles. E não sabes. Tu és cego, tu és coitado, miserável, cego, pobre e nu. E não sabes. Eles não sabiam que eles estavam nesta condição. Estavam iludidos, achavam que estavam bem. Muitas vezes nós estamos assim também. Às vezes estamos iludidos. Você pergunta para alguém: olá, meu irmão, como é que você está? Dificilmente a pessoa vai dizer: eu estou mal, eu estou péssimo. Eu estou passando uma situação difícil. Não. A pessoa foi treinada a sempre responder que está bem, mesmo ela não estando. Outra diz: eu estou levando. Eu estou levando como Deus quer. Mas quem disse que Deus quer? Joga a responsabilidade até para Deus, né? Eu estou levando da forma como Deus quer. Quem disse que Deus quer que a pessoa viva dessa forma? Na mornidão, na independência, longe dele. Ou seja, a pessoa está iludida. É aquele princípio da mentira que pode se tornar uma verdade, mas não funciona não. A pessoa pode dizer que ela está bem estando mal, que ela não vai melhorar, se ela não mudar o seu comportamento, se ela não mudar aquilo que realmente precisa mudar. E assim estava a igreja de Laodiceia, vivendo na ilusão. E aí no versículo 18, ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de ungires os teus olhos, para que vejas. Aqui, Jesus fala a respeito do contexto da cidade. Como eu falei na introdução, a cidade era uma cidade de milionários, era uma cidade próspera. E Jesus fala para eles: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Pode ter riqueza na cidade, mas vocês são pobres espiritualmente. Moralmente vocês são pobres, moralmente vocês são miseráveis. E vestes brancas para que te vistas. Era comum naquela época as pessoas usarem muito preto, porque o preto era a cor da riqueza, da prosperidade. As pessoas ricas andavam de preto, chapéu preto, roupas pretas. Então Jesus está dizendo: aconselho-te que de mim compres ouro refinado, primeiro ouro refinado, para que te enriqueça, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de ungires os teus olhos, para que vejas, porque tu és infeliz. Tu tens tudo. Vocês têm dinheiro, mas vocês não têm felicidade. Dinheiro não compra felicidade. Vocês têm dinheiro, mas não têm saúde. Vocês têm dinheiro, vocês têm tudo, mas não têm a vida eterna. Dinheiro é bom, mas não compra nada disso. Porque havia entre eles pecado, e pecado só traz desgraça, pecado só traz infelicidade. Então Jesus disse que eles são pobres e miseráveis.
tinham bancos, vendiam mercadorias, mas espiritualmente, moralmente, eram dignos de lástima, eram dignos de pena, de dó. Eram mendigos espirituais, que necessitavam da misericórdia de Deus. E aí Jesus dá um conselho para eles: adquirir riquezas espirituais. E a primeira coisa que ele fala é o ouro, que simboliza a realeza, que simboliza a glória de Deus vindo do Espírito Santo, que é simbolizado pelo fogo. É isso que Jesus está dizendo, estava dizendo para eles: olha, vocês precisam do fogo do Espírito, vocês precisam do ouro que representa a glória de Deus. Jesus é a maior riqueza que alguém pode ter. E os homens estão correndo por riquezas, mas estão deixando Jesus de lado. A maior riqueza na vida do homem é Jesus. O homem pode ter tudo, o homem pode ganhar o mundo, mas Jesus disse: do que adianta o homem ganhar o mundo se vier a perder a sua alma? A maior riqueza é Jesus. Como diz a canção, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Laodiceia podia ter tudo, mas Jesus disse que eles eram miseráveis, eles eram cegos. Lá tinha uma fábrica de colírio para os olhos, mas espiritualmente eles estavam cegos, não enxergavam mais as riquezas da graça de Deus, não enxergavam mais, porque o pecado os havia cegado. O pecado cega o homem, o pecado cega o homem, o pecado afasta o homem de Deus. E aí Jesus dá um conselho para eles, é que eles precisavam ver novamente, e precisavam do colírio santo, que é a unção do Espírito Santo de Deus, que traz discernimento, que abre a visão espiritual. Tinham fábricas de tecidos, tinha fábricas de roupas, mas espiritualmente eles estavam nus. Eles andavam bem vestidos, mas espiritualmente estavam nus, sem a cobertura de Deus, sem a veste da salvação do Espírito Santo. Estavam precisando ser vestidos pelo Espírito de Deus. E aí Jesus dá um conselho para eles, para que eles se enriquecessem espiritualmente. Eles precisavam receber a promessa do perdão, simbolizado pelas roupas brancas, simbolizado pela pureza, simbolizado pela santidade, para tirar a nudez do pecado. Aí no versículo 19 ele diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Jesus disse que eles precisavam de arrependimento. Jesus disse que eles precisavam ser zelosos para com a sua vida espiritual, que eles precisavam se voltar para Jesus. Eles estavam sendo corrigidos pelo Senhor, eles estavam sendo disciplinados, estavam sendo levados à correção, estavam sendo corrigidos para não serem condenados. Deus nos corrige para não nos condenar. Amém? Se você está sendo corrigido pelo Senhor, dê glória a Deus, porque você está sendo corrigido para não ser condenado. Está passando pela prova, está passando por necessidades, está passando por dificuldades. É a correção de Deus, porque a correção é melhor do que a condenação. Amém? Paulo diz que nós somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo.
Como Laodiceia era uma igreja independente, que não dependia de Deus, Jesus estava fora. Jesus estava do lado de fora dessa igreja. E ele quer entrar. Ele estava batendo a porta, porque ele queria ceiar com esta igreja. Ele queria fazer um banquete com esta igreja. Eis que estou à porta aí, bato. Se alguém ouvir a minha voz, ouvir a voz de Jesus, porque Laodiceia, o que imperava era a voz do homem. Era a cultura de Laodiceia. Eram os costumes de Laodiceia. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Jesus estava falando de ceia. Jesus estava falando das bodas do Cordeiro, a ceia a qual a igreja salva, a igreja que será arrebatada, ela irá ceiar com o Senhor. E Jesus estava convidando esta igreja para a ceia. Ele estava batendo a porta. Estava convidando, o convite é para todos. Mas poucos abrem a porta. Poucos abrem a porta. Então ele estava batendo, ele queria entrar. Porque ele estava do lado de fora. Interessante, né? O Senhor da igreja está do lado de fora da sua igreja. Foi abandonado, foi colocado do lado de fora. Versículo 21. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Ao que vencer, ao que abrir a porta do coração, ao que se arrepender, aquele que deixar de ser morno, aquele que se arrepender e se voltar para Jesus, abrir a porta do coração, a promessa é: eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Este é o chamado da igreja. A igreja foi chamada para o trono de Deus. Esse é o objetivo de Deus para a igreja. Este foi o objetivo da missão de Jesus: levar a igreja a se assentar no trono com Ele. Levar a igreja a governar com Ele, porque nós fomos escolhidos para governarmos com Deus, para governarmos com Cristo. Nós fomos escolhidos para vivermos a imagem, a semelhança do Senhor. Nós fomos escolhidos para o trono. Não somente para estar diante do trono, mas para estar sentado no trono. Sentados no trono, vestidos de brancos, curados. Esse é o objetivo de Deus para aquele que vencer. Sentado no trono, restaurado, curado ao que vencer. E ele conclui dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Terminamos então a última mensagem de Jesus para a sua noiva, a igreja de Laodiceia, a igreja morna, que precisava ser esquentada pelo fogo do Espírito Santo de Deus. A igreja morna, que por conta da mornidão, ela seria expulsa de dentro de Deus. Ela seria vomitada se não se arrependesse. Esta mensagem foi para a igreja de Laodiceia, mas esta mensagem também é para a igreja pós-moderna, que tem feito de tudo para viver uma vida independente, para viver longe da presença de Deus. E Deus está chamando essa igreja de volta. Deus está dizendo para esta igreja: ei, eu estou aqui. Eu não quero estar fora. Eu não quero estar do lado de fora.
Eu sou o Amém, o Deus Rei e fiel. Que todas as vezes que vocês falam Amém, eu tenho cumprido com a minha promessa. Eu tenho cumprido com a minha palavra. Essa mensagem é para trazer a igreja de volta para o Senhor. É para trazer a igreja de volta para o coração de Deus. E Deus tem feito este convite para a igreja. Deus tem chamado a igreja para si. Para a igreja voltar. Para a igreja voltar ao primeiro amor. Para a igreja voltar às primeiras práticas. Voltar às primeiras obras. Para a igreja se arrepender. Para a igreja abandonar os seus pecados e se voltar para Ele. Esse é o chamado de Deus.